Quais são as características que eu julgo serem indispensáveis para quem é um gerente, para quem é um gestor? Nesse vídeo nós vamos falar de 4 características fundamentais para quem vai gerenciar uma equipe, quem vai gerenciar um setor, um departamento. Vem comigo! Olá pessoal, você está no canal do professor Márcio Santos. Antes de mais nada, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal, que vou estar sempre postando conteúdo relevante aí sobre o mundo da gestão. E hoje eu quero falar sobre 4 temas, 4 itens que eu julgo serem fundamentais para um gerente, para um gestor. Itens esses que, se não forem observados, poderão comprometer seriamente os seus resultados. Primeiro item, visão. Visão eu falo no sentido de processos, de métodos. Ou seja, o líder ele tem que estar sempre observando o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, o que é óbvio e de repente as outras pessoas não estão enxergando. De repente um procedimento errado, uma técnica aplicada de forma incorreta. Aquele insight que de repente você tem e de repente você pergunta para a sua equipe, pô, não é possível, ninguém está vendo isso? Coisas que de repente são óbvias, são claras para a mente preparada, que é o seu caso, e isso vem com capacitação, com treinamento, com desenvolvimento, e de repente para as pessoas que não estão tão preparadas assim, ou que estão imersas no problema, provavelmente não irão enxergar. Então a visão é fundamental porque você passa a buscar sempre pontos de melhoria. E esses pontos de melhoria sempre irão ocorrer porque a gente tem um mercado, a gente tem a situação macroeconômica que muda o tempo inteiro. Então os métodos e processos eles tendem a ficar ultrapassados, obsoletos muito rapidamente. E além disso, compartilhar com as pessoas essa visão, treinar e capacitar essas pessoas para que elas também tenham essa percepção. Ou seja, o que é aquilo que você enxerga e que os outros não enxergam. Quanto mais pessoas na sua equipe você tiver com esse perfil, mais fácil será o seu modelo de gestão, porque aí você começa aos poucos a montar times autogerenciáveis. E lembre-se, pessoal, se um cego conduzir o outro cego, os dois vão juntos para o precipício. Então o poder da visão ele é essencial porque isso dá rumo, isso dá direção às pessoas. A segunda característica é você estar sempre buscando a causa, ao invés de estar querendo sempre tratar o efeito. É como se você quisesse dar uma aspirina para uma determinada doença sem ter identificado o que gerou essa doença antes. Eu sempre costumo falar em aulas, em treinamentos, que, por exemplo, uma equipe desmotivada, você tem que fazer uma rastreabilidade do problema, da causa real. Motivação não é problema, motivação é efeito. E todo efeito está atrelado a uma causa. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vê pessoas que têm queda de performance na equipe. Eles mantinham durante um certo histórico de tempo a performance elevada, de repente uma queda. Poxa, mas espera aí, o que aconteceu para que aquela queda ocorresse? Então não adianta você querer julgar e avaliar o efeito, mas sim identificar quais foram os motivos, quais foram as causas, se é uma questão pessoal. E aí você vai tratar a origem real do problema. O terceiro aspecto é algo imprescindível, que são os valores. Quais são os valores que te norteiam? Quais são os valores que para você são inegociáveis? Para isso, o autoconhecimento é fundamental. Ou seja, saber quais são seus pontos positivos, saber no que você realmente acredita. E lembre-se, primeiro você tem que ser uma melhor pessoa para depois ser um melhor gestor, obrigatoriamente nessa ordem. Então o autoconhecimento é fundamental. Ou seja, quais são os aspectos que realmente eu não consigo, não posso abrir mão. E, detalhe, fazer valer isso nas suas atitudes. Porque não adianta você ter um conjunto de valores no discurso se isso não se refletir na prática. Porque a equipe nota essa diferença, essa dissonância entre o que você fala e o que você faz. Porque quando você realmente tem valores sólidos, isso naturalmente é transferido para o seu modelo de gestão, isso naturalmente é transferido para as suas atitudes. E as pessoas começam a ver coerência entre discurso e ação. E com isso você, enquanto gestor, ganha credibilidade. E o quarto fator é: em tempos de crise, o líder precisa aparecer e não se esconder. Em tempos de crise, as pessoas ficam desorientadas, as pessoas ficam sem norte, sem rumo, procuram se apegar a algumas tábuas de salvação. E você que é o líder, você que é o gestor, nesse momento você tem que apontar um caminho.
Porque uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus cursos, a equipe precisa ter segurança psicológica. E se ela observa um gestor que passa essa segurança, a equipe segue esse líder, a equipe segue esse gestor. Mesmo que de repente aquele caminho não seja o melhor, mas muitas das vezes é muito melhor um caminho cuja direção é um pouco confuso ou turbulento do que ficar parado. O líder que se omite, o líder que se esconde, que coloca a cabeça no buraco esperando a tempestade passar, de fato é um líder que não goza de credibilidade perante a sua equipe. E hoje a gente está em um cenário em que nós temos ferramentas, nós nascemos para o sucesso. Você que é líder, você que é gestor, você tem totais condições de fazer um excelente trabalho, porque a quantidade de ferramentas, de cursos, de métodos, de processos que existem hoje à sua disposição é muito grande. Diferente de tempos anteriores, hoje nós temos um ambiente, embora confuso, embora turbulento, um ambiente que nos provê de totais condições de navegar nesse mar, de totais condições para gerarmos os devidos resultados para a nossa empresa, para a nossa equipe, para a nossa organização. Então, se a gente consegue seguir esses passos, identificar esses passos e aplicar esses passos, nós começamos a trilhar um caminho muito proveitoso e muito produtivo no cenário da gestão, no cenário da liderança. Pessoal, de fato existem diversos outros atributos que eu poderia citar aqui que podem compor o perfil de um líder e de um gestor. Esses são 4 que eu julgo serem fundamentais, sem abrir mão de diversos outros que a gente vai falar em outras oportunidades. Se inscrevam no canal, deem o seu like, deem o seu joinha. Desejo felicidades, sucesso!